Boa noite a todas. É muito bom estarmos entre mulheres, né? Os homens aqui presentes, os homens que também estiverem tendo a oportunidade de assistir esse Papo Pink depois ou agora também online, não pensem que hoje nada vai ser falado aqui que você pode aproveitar, porque você com certeza tem alguma mulher na sua vida, ao seu redor, e você pode usar as informações que a gente vai passar aqui para orientar e ajudar de alguma forma. Amém? Então, hoje nós vamos começar falando um pouco sobre saúde da mulher. Saúde da mulher. E quando a gente pensa em saúde, é muito comum a gente automaticamente pensar no nosso corpo físico. É muito comum a gente pensar que a saúde se limita ao corpo físico, mas a saúde vai muito além do corpo físico. Até porque nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como separar as três partes da gente. Foi assim que Deus nos fez. Então, a saúde vai muito além apenas do físico. Existe uma saúde espiritual que a gente que vem à igreja, que se alimenta da palavra, que ora, que tem um tempo com Deus, a gente sabe como cuidar da nossa vida espiritual. Não é verdade? É sobre isso que normalmente a gente fala na igreja, não é verdade? Esse é o tema corriqueiro. Só que a gente não pode esquecer que nós não podemos separar um do outro. Então, a nossa alma precisa ser tratada e o nosso corpo precisa também ser tratado. E qual é a importância de nós termos este olhar? Qual é a importância... Já está aparecendo aqui? Não, né? Tá. Qual é a importância de nós termos este olhar? Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala para a gente o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ora, se nós somos o santuário de Deus, precisamos cuidar desta casa. E quando ele fala isso, ele não está se referindo apenas ao nosso espírito. Ele está se referindo a nós como um todo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos. Ele nos comprou para isso. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a partir do momento que nós convidamos o Espírito Santo para estar junto conosco, nós nos tornamos o seu templo. Então, nós, como mulheres que conhecem a palavra, temos uma maior responsabilidade para cuidarmos deste templo. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para cuidar deste templo. Então, a gente deixar de lado isso é desrespeito com Deus, em primeiro lugar. Não é apenas um desleixo nosso, vai além. É um desrespeito com Deus e acaba sendo o quê? Um desrespeito com aquelas pessoas que nós amamos. Porque, certamente, se nós não olharmos para nós, às vezes a gente não olha para nós por quê? A mulher gosta de fazer o quê? Cuidar dos outros. A mulher gosta de cuidar. Esse é o chamado da mulher. Deus fez a gente assim. Deus fez a gente assim porque alguém precisava ter esse olhar de cuidado. Alguém precisava. Só que como nós vamos cuidar se não cuidarmos de nós primeiro? Como teremos forças se não olharmos para nós primeiro? Então, precisamos ter esta responsabilidade diante de Deus. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo também fala uma coisa muito importante. 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente acha que enquanto a gente está esperando Jesus voltar, a gente precisa apenas cuidar do espírito. O que Paulo disse aqui? Tem que estar irrepreensível o corpo, a alma e o espírito. Não é só o espírito. Precisamos olhar para a nossa alma.
Ora, as psicólogas aqui presentes. Precisamos olhar para a nossa alma, tratar as raízes de amargura, tratar a ansiedade, tratar aquilo que nos prende e nos consome por dentro. Precisamos, e precisamos tratar do nosso corpo. Não é só o espírito que tem que estar irrepreensível. Quando Deus voltar, Ele não quer achar um corpo moribundo nosso, não. Ele quer o quê? Um corpo forte, que esteja pronto para ir pregar o Evangelho, pronto para cuidar daqueles necessitados que Ele coloca no nosso caminho. Precisamos de força para isso. Amém? Então, dado este recado de responsabilidade, vamos começar a falar sobre a saúde da mulher. Eu vou um pouquinho mais para frente, porque para a gente ver melhor aqui, a gente vai ter que apagar essa luz, tá? Então, eu vou mais para frente e aí a gente vai falando. Não, não precisa não. Então, vamos lá. Para a gente falar de saúde e corpo humano, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a complexidade do nosso corpo. Quem nos fez foi Deus. E Deus fez um maquinário impressionante. São muitas coisas funcionando ao mesmo tempo. Temos o sistema circulatório, o sistema nervoso, a nossa estrutura óssea, temos o aparelho digestivo, temos o aparelho respiratório. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E para essa máquina toda funcionar, tudo precisa estar em ordem. Tudo precisa estar conversando um com o outro. Existe uma regulação de um para o outro. Existe ainda o sistema endócrino, que cuida dos nossos hormônios. E na mulher, especificamente, além de tudo isso, nós temos um aparelho reprodutor que nos distingue do homem. Temos um útero, que possibilita que nós geremos um outro ser dentro da gente. E o nosso aparelho reprodutor, ele é mais exposto ao meio externo do que o do homem. O que acontece por conta disso? A nossa vagina é próxima à uretra e também é próxima ao ânus. Logo, mais fácil da gente pegar infecções, mais fácil da gente se contaminar, não fazendo a higiene correta. Então, isso é um olhar que a gente tem que lembrar, que como mulher, precisamos tomar um cuidado a mais. Para o homem é mais fácil. Para a mulher, não foi assim que Deus fez. Fora isso, nós temos também a mama. Deus nos deu uma mama muito mais desenvolvida do que Deus para os homens. Então, a nossa mama tem um componente de tecido gorduroso, um componente de tecido glandular. Isso possibilita que a gente amamente, que a gente alimente um outro ser vivo. Olha como Deus deu presentes para nós, mulheres, não é verdade? Mas, por outro lado, se é um tecido mais desenvolvido, a gente também vai ter que ter um olhar diferente para a mama do que o homem tem que ter para a dele. Não que os mesmos problemas não possam acontecer, podem, mas o nosso olhar é um pouquinho mais especial. E como se não bastasse isso? Quando a gente pensa no hormônio feminino, a gente tem todos os hormônios do homem. O homem tem o hormônio lá sexual que distingue ele da gente, mas a produção do homem, como é que é? É basicamente constante ao longo do mês. O nosso não. O nosso não é assim. Os nossos hormônios fazem altos e baixos. E daí o que acontece com a gente? E daí o que acontece com a gente? Nós somos a mulher de várias caras, de várias emoções. É uma tempestade de emoção, não é verdade? Umas mais, outras menos. Cada uma de nós tem uma sensibilidade maior ou menor aos hormônios, mas todas temos. Todas sentimos que uma época do mês estamos mais fortes, conseguimos levantar um peso maior na academia, estamos prontas para a briga, para a batalha. Em outra época do mês, a gente precisa de um chocolate, a gente se sente tão fragilizada, não é? É assim.
É assim, somos assim. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos, então, dar liberdade para os nossos hormônios agirem como quiserem? Não. Precisamos nos conhecer, porque a sabedoria vem de Deus. Se eu me conheço e eu sei que uma determinada época do mês eu estou mais, ninguém pode pisar no meu calo, é nessa época que eu vou marcar uma reunião para tratar algum assunto importante? É nessa época que eu vou escolher para fazer uma DR com meu marido, com meu namorado? Melhor não. Precisamos saber escolher isso também. É nessa época que eu vou chamar uma amiga também para discutir um relacionamento. Imagina se as duas estiverem no período. Ou se uma estiver no período mais triste, a outra no período de... Não vai prestar. Essa amizade vai acabar. Então, nós precisamos nos conhecer para, inclusive, nos respeitar. Isso é importante. Quando... Ai, meu Deus, menina, me obedece. Passa aí para mim, meninos, que param de me obedecer. O que, então, acontece no nosso corpo? Vamos ver lá. A mulher ovula. Então, ela está na fase pré-menstruação. E aí, na fase pré-menstruação, a progesterona cai. E aí, a gente se sente borocochô. A mulher se sente muito borocochô, às vezes tem dores em algumas partes do corpo. Aí, menstrua. Ai, tem aquela parte chata que todo mundo sabe. Algumas têm dores muito incapacitantes. A gente depois vai falar um pouquinho sobre a TPM. Mas passado isso, ai, passou. O que começa a acontecer? O hormônio sobe. E no que o hormônio sobe, vem o período pós-menstrual. E aí é o período que eu posso tudo. Eu posso tudo. Nessa época, nós somos fortonas, leoas, podemos tudo. Por que Deus fez assim? Porque é o período que a gente vai começar a preparar o nosso corpo para, se for o caso, engravidar. Então, temos que estar prontas para lutar. Então, o nosso corpo é assim. E se a gente engravidar? Acontece mais uma chuva hormonal. Para poder... Eita! Para poder receber esse serzinho dentro da gente, o nosso corpo mantém nossas taxas hormonais lá no alto. As duas. Tanto a progesterona quanto o estrogênio, fora os outros hormônios da gestação. Quem já passou por isso, sabe a tempestade de emoções que acontece. Então, você, ao mesmo tempo que você se sente forte, você também fica sensível. E, de repente, quando o parto acontece, os hormônios, de repente, caem de uma vez só. Aí é que a mulher tem que entender o seu corpo para se ajudar. Não é raro o que a gente chama de depressão pós-parto. Não é raro. Eu, na minha primeira gestação, João Pedro, eu sempre sonhei ter parto normal, sempre. Pensava assim, meu quadril é mais largo que o da minha mãe teve 4 partos normais, vou tirar, ó, de letra. 40 semanas, nada. Nada, eu não tive uma contraçãozinha daquelas de treinamento, nada. Aí meu médico me ligou, Débora, a gente vai ter que marcar, né? Eu falei, posso fazer todos os exames e esperar? Ele falou, pode. Fiz os exames, estava tudo ok. Naquela madrugada, entrei em trabalho de parto. Cheguei no hospital, indução. Porque eu não tinha dilatação. Eu estava em trabalho de parto, eu não tinha dilatação. Aí botaram ocitocina para ver se dilatava. Não dilatou. Aí ele fica sendo acompanhado, de repente ele falou assim, Débora, não tem jeito. O bebê vai sofrer, a gente vai ter que interromper. Então, fui eu para a cesárea. Pós-parto, amamentando o João. Quando eu amamentava ele, eu lembrava do parto, eu começava a chorar. Quando eu estava sozinha, eu começava a chorar. E eu ficava, mas não foi o parto que eu sempre sonhei. E eu começava a entrar nesse parafuso, até que eu me dei conta do que estava acontecendo comigo. E eu falei, meu Deus,
Eu tenho que me alegrar porque meu filho nasceu com segurança, porque o parto foi monitorado e tudo deu certo, porque ele está mamando bem, minha cirurgia evoluiu bem, estou me sentindo bem. Eu tenho que me alegrar. E aquilo me ajudou a me posicionar. É claro, eu não estou falando que todo mundo é obrigado a sair da depressão assim não, tá, gente? Algumas pessoas vão ter que ter acompanhamento e tudo, mas para mim deu um estalo, porque eu percebi o que estava acontecendo. E teve um porquê de eu não progredir. O João Pedro fez o favor de encaixar com a mão. Ele estava encaixado com a mão, ele não ia conseguir dilatar nunca o meu útero. Quando saiu, ele estava assim. Então, isso me ajudou. Então, precisamos nos conhecer, porque, às vezes, podemos driblar algumas situações quando a gente se conhece. Além disso, existe uma fase da vida que os nossos hormônios... Volta para mim, Paulinho, por favor. Volta um. Não, volta. Isso. Existe uma fase da vida que nós chamamos de menopausa. A temida, famigerada menopausa. O que acontece na menopausa? Justamente os nossos hormônios vão começar a decair. Existe um período pré-menopausa, que a gente chama de climatério, que é quando está começando a dar sinal de que está começando a diminuir. Está começando, geralmente entre os 40 e 50 anos, começa a dar alguns sinais. Quanto mais cedo a menina ficou menstruada, teve a primeira menstruação, mais cedo costuma ser a menopausa e o climatério, tá? Então, no climatério, o que acontece? O hormônio está começando a cair, devagarzinho. Então, alguns sintomas começam a aparecer. Os primeiros sintomas que começam a aparecer são aqueles sintomas que a gente chama de vasculares, né? Vasodilatadores, que você sente assim, ficar com aquela vermelhidão, de repente vem aquele calor, que a gente chama de fogacho. Esses são os primeiros sintomas que começam a aparecer. Os primeiros. Fora isso, também começa a aparecer algumas alterações menstruais. Ou menstrua muito, ou quase não menstrua. Começa a ter algumas irregularidades. Então, isso é um sinal de que você pode estar começando a entrar no climatério. Isso é doença? Não. Isso é uma evolução natural da vida da mulher. Algumas mulheres passam por isso com mais dificuldade. Então, algumas mulheres precisam fazer acompanhamento mais de perto, algumas precisam fazer reposição hormonal, algumas precisam fazer psicoterapia, porque o segundo sintoma que acontece, ataca a mente. Por quê? Porque os hormônios estão totalmente ligados aos transmissores que a gente precisa no cérebro para que a nossa química aconteça. Então, ansiedade, irritabilidade, labilidade emocional, que aquela hora está feliz, hora está triste, isso tudo pode acontecer e tem explicação. E nós, mulheres, não estamos sozinhas. Isso é importante da gente lembrar. Deus nos deu profissionais capacitados para cuidar de nós. Então, isso é a minha principal mensagem hoje. Eu quero que a gente lembre que Deus capacitou o homem para nos auxiliar. Às vezes a gente acha que Deus é que tem que aparecer na nossa frente. Ele pode, mas nem sempre é isso que Ele quer. Às vezes Ele quer usar outra pessoa para te abençoar. E às vezes Ele quer usar você para abençoar aquela pessoa também. Então, lembre-se disso. Depois, quando os hormônios já estão lá baixinhos, o que costuma aparecer? Ressecamento da genitália, aí aumenta o risco de fazer infecção, tem dor na hora do ato sexual, isso é normal de acontecer. Alteração na pele, nas unhas, no cabelo, fica tudo mais fraco, quebradiço. E, por fim, lá quando o hormônio já caiu de vez, aumenta o risco das doenças cardiovasculares, infartos e afins, AVC, e aumenta também o risco de alterações no osso. A osteopenia, que é a redução da capacidade óssea de transformação, e a osteoporose, que aí já é um grau mais elevado. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos. Por quê? É natural da vida da mulher. E quando a gente pensa em saúde da mulher, principalmente,
A principal coisa que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos estar acompanhadas, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Pode passar, por favor, Paulinho? Conhecer a nós mesmos e existe muito em termos de diagnóstico precoce para se fazer um tratamento adequado. Então, o Ministério da Saúde, ele incentiva que a mulher se conheça, ele incentiva que a mulher faça consultas regulares, principalmente com o ginecologista, para assim poder prevenir e tratar precocemente qualquer doença que apareça. Tá? Então, eu escolhi 3 doenças para a gente falar rapidinho. Estou no tempo. Eu escolhi 3 doenças para a gente falar rapidinho, e eu vou falar dessas 3. Ah, Débora, não é só isso que acontece com mulher. Não. Acontecem muitas outras coisas. Depois, no final, se eu puder ajudar a tirar alguma dúvida, a gente pode abrir ali, eu fico ali para a gente tirar alguma dúvida pontual. Eu sou clínica geral, eu não sou ginecologista, então algumas dúvidas eu não vou conseguir sanar totalmente, tá? Mas então vamos falar especificamente de 3 que eu considero serem as principais. TPM, porque acomete a grande massa da população. Câncer de mama e câncer de colo de útero. São as 3 principais doenças da mulher que são preveníveis e tratáveis, tá? Então, TPM. A conhecida tensão pré-menstrual, a gente já viu que tem um porquê dela acontecer, e a gente diz que a mulher tem TPM quando ela tem 1 a 4 sintomas dessa lista aqui. Eu vou falar rapidinho a lista. E aí vocês vão pensar se vocês têm, ou quem já não menstruou mais, se vocês tinham. Dor de cabeça, acne, inchaço na mama, distensão gasosa na barriga, sensação de inchaço, aumento da frequência para urinar, cólicas ou outras dores, às vezes pode ser aquela dor aqui nas costas também, alteração do hábito intestinal. Isso são sintomas físicos. Paulinho, pode ir passando, por favor. Sintomas emocionais, irritabilidade, vontade de chorar, baixa autoestima, ansiedade, alterações do sono, falta de concentração e compulsão por alimentos específicos. Alguém pensou em mais de 4? Logo, é muito prevalente a TPM. O que a gente não pode usar é a TPM como desculpa, é o que eu falei. A gente não pode usar a TPM como desculpa. Então, se nós sabemos que acontece e é normal no nosso corpo, a gente tem que se precaver. Eu não vou chutar o balde e enfiar minha cara no chocolate. Se tem mais acne, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, a gente precisa lembrar que a gente tem que ter um balanço. Então, grande parte da TPM depende de quem? De se controlar, de nós mesmos. Algumas mulheres têm uma versão mais forte, né? Algumas mulheres têm as dores muito importantes, precisam fazer medicações mais fortes. Até porque, assim, você tem dor, você precisa sentir dor? Não. Você toma o quê? O analgésico que o seu ginecologista falar para você tomar. Existe tratamento. A gente não tem que ser a fortuna que passa pela dor sem analgésico, não. O analgésico indicado pelo médico tem o seu lugar. Algumas mulheres precisam, inclusive, fazer um anticoncepcional para regular a menstruação e não ter tanta dor. São casos mais extremos. Então, se você tem uma coisa que foge, é muito além da proporção, você tem que conversar com o seu ginecologista. Ele vai te passar as instruções. Quando é mais grave, a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. Aí já vai além, é incapacitante. Não é uma irritabilidade qualquer, é uma depressão mesmo, é uma ansiedade exagerada, fica com aqueles nervos à flor da pele, toda hora parece que vai acontecer alguma coisa, você não consegue, é incapacitante. Nesse caso, a mulher vai precisar de um tratamento específico. Muitas vezes não vai ser só o ginecologista, muitas vezes vai ter que ter um psiquiatra e um psicólogo juntos. Algumas dessas mulheres, além do tratamento hormonal, pode inclusive ter que tirar o ovário. Tem casos mais graves.
Então, acontece. Então, não precisamos entender isso, porque, às vezes, uma amiga nossa precisa de ajuda, às vezes, nós mesmos. Então, não intitule alguém, né? Às vezes, a gente aponta o dedo e fala, ela é uma descompensada. Às vezes, tem um porquê. Às vezes, tem um distúrbio hormonal por detrás e ela precisa de ajuda. Precisamos entender. Prevenção para TPM, atividade física regular, atividades que proporcionem bem-estar, evitar se colocar em situação de estresse, aquilo que a gente conversou já, uma alimentação balanceada, cuidados com a pele e cuidar da vida espiritual. Quando a gente alimenta o nosso espírito mais forte ajuda a gente a controlar mais a nossa carne. Câncer de mama. O que é câncer? Câncer é toda vez que a gente tem uma produção exagerada de uma célula do nosso corpo que, por algum motivo, sofreu uma alteração. E ela não se reproduz como uma célula normal. Ela é uma célula com defeito. Falando bem fácil, para todo mundo entender. E essa célula com defeito vai formando, primeiro, um carocinho, que vai aumentando até se formar uma massa. Tá? Então, existem vários tipos de câncer, em vários órgãos diferentes do nosso corpo. Com relação ao câncer da mama, também existem vários tipos de câncer de mama. Nós vimos ali que a mama é muito complexa. Então, existem várias partes para ele se instalar. É o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. O primeiro é o de pele. Somos um país tropical e, muitas vezes, nós não nos protegemos. Precisamos nos proteger todos, os com muita melanina e os com pouca mais ainda. Tá? É a principal causa de morte de câncer em mulheres. Alguns tipos se crescem muito rápido e outros tipos mais devagar. Por conta da grande prevalência do câncer de mama, é que a gente instituiu no nosso país o que a gente chama de Outubro Rosa. Né? Outubro Rosa, que nada mais é do que o quê? Uma conscientização para a mulher de que ela precisa se prevenir contra o câncer de mama. Tá? Então, vou falar rapidinho. Fatores de risco: obesidade, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente à radiação. Aí, pessoas que trabalham normalmente com radiologia, ou aquela pessoa que é hipocondríaca, que quer fazer raio-x o tempo inteiro, mamografia o tempo inteiro, isso não vai te ajudar a prevenir o câncer. Existe um período certo para você fazer. Tá? Mitos. Implante de silicone não aumenta risco. Uso de desodorante... uso de desodorante de sutiã não aumenta risco, tá? Porque tem gente que fala isso. Então, isso é mito, tá? Fatores de riscos genéticos, que passam de pai para filho, mãe para filho. História de câncer na família, de ovário, de mama. Isso são os fatores genéticos que podem aumentar o risco. E aí, quando tem esses fatores, a gente antecipa a precaução, a prevenção, os exames que vão fazer o diagnóstico. Qual é o principal método de prevenção do câncer de mama? O principal método de prevenção do exame de mama é o autoexame. Quem faz o autoexame? Poucas. A partir dos a partir dos 21 anos de idade, a mulher deve fazer o autoexame. O autoexame, ele nada mais é do que você conhecer a sua mama. Ah, Débora, mas eu não tenho tempo. Você toma banho? Você pode fazer no banho, né? Na hora que você deita, você pode fazer. Então, assim, você pode usar os momentos. Você tem que estar sem sutiã, sem roupa. Então, você pode usar os momentos. Eu brinquei, teve uma reunião que eu brinquei, eu até falei para os maridos. Maridos, vocês também podem fazer autoexame, né? Então, da mulher, no caso. Não é auto. Não é o auto. Vocês podem ajudar. Então, como é que a gente faz o exame? A gente precisa de 3 dedos. Ó, esses 3 dedinhos aqui.
Então, eu rapidamente vou mostrar para vocês. E aí, em caso de qualquer alteração persistente, a mulher deve procurar estou falando obstetra, o ginecologista dela com mais presteza, tá? Então, os 3 dedinhos, a mulher vai fazer o exame em posições diferentes. Depois eu vou mostrar uma imagem que vocês vão ver por que a posição é importante. Então, em pé, retinha, tá? Aí, botando a mão na cintura, jogando a mão para frente e deitada, tá? Porque essas posições a gente vai mudar a posição da mama. Então, nisso, se tiver alguma retração, alguma coisa, a gente vai enxergar. Então, os 3 dedinhos, a gente vai fazer 3 tipos de movimento. Um movimento é de fora para dentro, de dentro para fora. De fora para dentro, de dentro para fora. O outro movimento é de cima para baixo, vai fazendo assim, ó. E o terceiro movimento é no sentido horário, o circular. Então, são 3 movimentos, 3 posições, você pode adicionar a deitada. É fácil. O que procurar? Você vai procurar alguma estrutura mais dura, algum carocinho, e você não vai se olhar só a mama, você pode estender para as axilas também. Então, qualquer alteração nisso, você vai procurar o ginecologista. E quando que você deve fazer o exame? A nossa mama passa por alterações conforme os nossos hormônios também. Então, eu não posso fazer um mês, eu vou fazer no dia que eu estou menstruada. No outro mês eu vou fazer no pós-menstruação. Não, eu tenho que fazer sempre na mesma época do ciclo. Então, quem menstrua tem que fazer no 7º dia após o dia da menstruação. Quem não menstrua, escolhe um dia do mês e faz sempre naquele dia do mês, tá? E aí, se a alteração persistir por mais de um mês, você tem que falar com o seu médico. Tá? Então, além dessas inspeções na mama, tem também o bico do peito, que eu vou apertar no final. Se sair alguma substância, não é para sair, é normal sair, não é normal sair. Se sair qualquer substância também, você tem que procurar seu médico para ele poder fazer a avaliação. Tá? Fora isso, o exame da mama é feito de rotina, uma vez por ano, quando a gente vai no ginecologista. A mulher precisa ir ao ginecologista uma vez por ano. Ele vai fazer o exame ginecológico completo, inclui a mama, inclui a região da vulva e da vagina. E ali ele vai fazer também o nosso preventivo, que tem relação com o câncer de colo de útero. Ó, aqui só para vocês verem como faz diferença. A mulher estava parada e ela fez a inspeção dinâmica que a gente fala. Aqui ela levantou o braço. Olha o que aconteceu com a mama dela. É a mesma mulher. Vocês estão vendo? A mama era assim. Quando ela levantou o braço, olha o que aconteceu com a mama dela. Uma retração absurda. Viu? Na outra aqui não estava diferente, não. Mas por isso que é importante a gente fazer. Levanta o braço com o braço para trás e assim. Tá? E deitadinha você também pode fazer. Então, isso aqui eu já falei. Fora o autoexame, existe também a ultrassom de mama, que é mais para as mulheres jovens, e a mamografia, que é para as mulheres mais velhas. Tá? É preconizado pelo Ministério da Saúde que a mulher faça a mamografia a partir dos 50 anos de idade, ela tem que fazer obrigatoriamente, tá? Em alguns casos, que é que a gente falou, se por acaso tiver alguma lesão suspeita antes, né, já tem algum nódulo que palpou, se aparecer alguma coisa na história, se tem alguma coisa que aumente o fator de risco, o ginecologista vai antecipando isso, tá? Não vou entrar em diagnóstico, tratamento, não vem a caso. Prevenção do câncer de colo de útero é um câncer que normalmente está relacionado a um vírus, o HPV.
É muito comum esse vírus no nosso meio. Hoje em dia existe, inclusive, uma vacina contra esse vírus, que quando eu era criança não existia. Hoje em dia já faz parte do calendário da vacinação infantil, que vacina contra justamente os tipos que causam mais câncer, tá? Esse vírus, quando ele persiste, os vírus que causam uma infecção mais persistente são os vírus que causam o câncer. Então, o Papa Nicolau, que é o preventivo, ele justamente procura alterações que esse vírus faz, tá bom? Vou falar só bem rapidinho. E aí, temos que fazer o famigerado Papa Nicolau, exame preventivo. É horrível? É horrível. Mas tem que fazer. Tá? Então, temos que fazer. Por quê? Lesões muito pequenininhas, que são pré-câncer, são facilmente tratadas. Então, nós precisamos fazer. Ela vai aparecer ali, o seu médico vai indicar o tratamento adequado, precisamos fazer. E precisamos orientar outras mulheres a fazer. Não é raro a mulher não fazer. Não é raro. Quem está com preventivo em dia? Ó, tem várias pessoas que não estão, hein? Outros problemas, rapidinho. Eu sei que existem 1 zilhão de problemas. Corrimento vaginal, infecção, endometriose, cisto de ovário, ovário policístico, compulsões alimentares, constipação, mioma, menopausa. Menopausa eu já até falei, eu acrescentei que não tinha. Osteoporose. Existem 1 zilhão de problemas na mulher. O que é importante? Nós precisamos ter o hábito de ter um acompanhamento médico regular, sem ter medo do diagnóstico que virá. A nossa resposta final vem de quem? De Deus. Então, isso é importante. Como mulheres tementes a Deus, nós sabemos que a nossa resposta final vem de Deus. E eu quero deixar para vocês esse provérbio. Provérbio 3, 7 e 8 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Com esse provérbio, o que eu quero dizer para você, mulher? Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que eu posso entender com isso? Primeiro, não se automedique. Segundo, não pense que você sabe de tudo. Procure ajuda. Tema ao Senhor e evite o mal. O mal vai além do que a gente está pensando aqui de pecado e tudo. É o quê? A gente não sabe que tem várias coisas que previnem? Evite o mal. Não se exponha desnecessariamente. Evite o mal. Isso dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? Então, eu quero deixar para você este provérbio, para você lembrar a importância disso tudo. E o principal é que Deus disse o quê? Que Ele é o Deus da cura. Ele diz isso, eu sou o Deus da cura. Ele diz que Ele abençoa a água e o pão que entram na nossa casa. Isso está lá em Êxodo. Ele abençoa a água e o pão que entram na nossa casa se nós guardarmos os seus mandamentos. Então, Deus vai abençoar o remédio que vai entrar na sua casa. A gente não precisa... porque existe uma linha muito perigosa aí de crente que fala que crente não tem que fazer tratamento. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Deus capacitou o homem para quê? Para servir a gente. Nós somos filhos do rei ou não somos? Então, precisamos, sim. Vamos ao médico, vai ter o tratamento. Mas é claro, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, a gente vai abençoar o remédio, sim. Pode abençoar o remédio. Senhor, abençoa esse remédio aqui que eu estou tomando, que ele faça efeito. Estou passando por uma quimioterapia, uma radioterapia. Abençoa. Abençoa os profissionais que estão trabalhando comigo. Abençoa a vida do médico, que eu seja testemunho na vida dele. É assim. Amém? E agora eu vou chamar a Vitória. Por quê? Por que a gente decidiu falar de saúde e de autoestima junto? Nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos tudo misturado. E mulher, muitas vezes, para ter a vontade de se cuidar por dentro, tem que começar se cuidando por fora. A gente precisa entender quem nós somos em Deus. A gente precisa se olhar no espelho e ver a joia que Ele viu. A tia Ana não falou que o nosso valor excede as finas joias? Não foi esse o versículo que nós lemos?
Então, a Vicky vai falar para a gente agora por que nós somos belas, por dentro e por fora. Boa noite. A gente só vai continuar falando do que a Débora já falou maravilhosamente bem. E, para começar a minha parte, que ela já me deu o gancho, quero falar sobre autoestima. Que, se você entra lá no Google, o que o Google vai te falar, o que é autoestima? Eu vou ler para não errar, tá? Autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz sobre si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, crenças, comportamentos, autoimagem e da imagem que os outros têm sobre nós. E essa última parte, muitas vezes, é o que mede a nossa autoestima. Isso está certo? Não. Até porque, às vezes, a gente acha que somos alguma coisa, rebaixamos a nossa autoestima, assim, num nível péssimo, mas, muitas vezes, também, são as coisas que outras pessoas falam da gente, são coisas que a gente cresceu ouvindo ou coisas que a gente cresceu sem ouvir, como pessoas que não tiveram uma família que a ajudassem, a falar assim, nossa, filha, você está bonita, como você é linda. Ou, às vezes, um pai que não te desse valor. Isso, muitas vezes, pode mexer com a gente. Mas, sei que todos aqui conheceram Jesus. E nós temos agora o Pai, que é o Pai de todos, mas é o melhor Pai que existe. E Ele não só morreu por nós, mas como também Ele levou as nossas dores, Ele ouviu as nossas mágoas, Ele sarou as nossas feridas. Então, se tem alguma coisa ainda em você que talvez seja ferida que você cresceu ouvindo, ou aquela ferida que não sarou ainda, coloca diante de Deus, porque Ele é o que nos sara. Ele não apenas morreu por nós, isso já é uma coisa assim tão maravilhosa. Ele morreu por amar as nossas vidas, mas não apenas fez isso, Ele escutou a gente, Ele nos amou primeiro. Então, que a gente saiba desse valor, porque Ele nos dá valor. Então, quem somos nós para não nos valorizarmos, né? Eu estou meio nervosa, como vocês podem ver, eu espero que eu não fale tão rápido. Mas eu estou amando ver todo mundo de rosinha, vim com a minha saia rosinha também. Então, a gente, muitas vezes, como eu disse, somos levadas a pensar do jeito que outras pessoas pensam da gente. Mas nós somos muito valorosas. Então, eu queria ler com vocês 1 Pedro. Se bem que não, eu quero fazer uma outra coisa. A gente tem um papelzinho que vai passar aí para vocês. Temos umas canetas aqui. Os papeizinhos vocês vão receber, tá, com a Alessandra. As canetas vão passar por vocês, aí depois vocês vão devolvendo. Mas o papelzinho é para vocês ficarem com vocês. Se você quiser, coloca dentro da sua Bíblia, coloca no espelho do banheiro, coloca onde você quiser. Por quê? O que está escrito nesse papel? Como a Débora já falou, né, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós também precisamos nos ver como a parte interior e a parte exterior. Então, nesse papelzinho, eu queria que você escrevesse 5 coisas que você se acha linda por fora e 5 coisas que você se acha linda por dentro. Se você não conseguir escrever essas 10 coisas agora,
Pode escrever depois, vai pensando. E se você realmente tiver essa dificuldade, fala assim, Espírito Santo, o que você acha lindo em mim? Espírito Santo, me faz ver como você me vê. Porque Jesus, gente, uma coisa, quando eu estou nesse período aí que a Débora falou, que é assim, de chorar, de olhar para o espelho e falar, Jesus amado, isso aqui, essa carcaça aqui, o que eu lembro? Eu falo, Jesus me fez, Deus me fez a imagem e semelhança dele, não é isso? Como está em Gênesis, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E me fala uma coisa, Jesus não é lindo? Deus não é maravilhoso? Então, às vezes, a gente precisa repetir isso para a nossa mente. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Então, quem sou eu para me achar feia? Para me achar o cocô do cavalo do bandido? Nós precisamos ver o valor que o Senhor vê em nós. Mas, estão ouvindo? Mesmo estando fora de forma, mesmo estando, às vezes, de uma forma que a gente não quer estar, nós não podemos deixar que o exterior afete a nossa vida. Nós não podemos deixar que o exterior fale, poxa, quem que nunca falou... Acho que agora as pessoas estão mais maduras aqui, talvez não venha muito ao caso, mas normalmente quando a gente é mais jovem, fala, ai, não tenho roupa, não vou para aquela festa. Ai, não tenho roupa, não vou para aquele evento. Não vamos deixar que as coisas, a nossa aparência, o nosso físico, deixe com que a gente deixe de viver coisas que o Senhor quer que a gente viva. Então, eu queria ler 1 Pedro 3, 3 e 4, que na nova versão, na linguagem de hoje, fala: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde, ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. E esse texto não fala contra a gente se embelezar ou contra a gente usar uma joia, mas a sua beleza não pode estar baseada nisso. A minha beleza não pode estar baseada na roupa que eu visto. A minha beleza não pode estar baseada na joia que eu tenho. A beleza verdadeira está dentro de nós, que foi dada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, como até o pastor Murilo sempre fala, é o nosso manual de sobrevivência. Então, eu vou ler outro versículo, que é o provérbio que a tia Ana já leu no início, que é provérbio 31, 30. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Gente, eu fiz uma pesquisa esses tempos sobre exatamente o que a mulher, hoje em dia, quer consumir na internet. E o top 10, assim, 5, acho que estava entre 5. Não só consumir, né, mas o que ela quer ver, o que ela quer escutar. É elogio. Isso está entre os tops. A mulher quer se sentir atraente, quer se sentir desejada. E na Bíblia fala que quem teme ao Senhor será desejada. E não é sobre desejo sexual, não é sobre elogios para confortar o nosso ego. A gente precisa também prestar muita atenção nisso, porque nós, como eu disse antes, não podemos basear a nossa beleza no que a gente tem ou no que a gente veste. Mas a chave para a sua beleza de caráter é a sua vida espiritual. Então, não adianta a gente investir dinheiro em procedimento estético, malhar pra caramba, ter as roupas mais lindas, se a gente não investir na nossa relação diária com Deus. O segredo da beleza de caráter é o espiritual. É o nosso espiritual estar firme em Cristo. Porque se a gente está firme em Cristo, a gente sabe que nós somos mulheres valorosas, que nós somos lindas aos olhos de Deus, e independente do que falem, a gente vai estar firmado na rocha. Então, não adianta nada. O que eu vou falar aqui sobre beleza, sobre moda, não adianta nada se nós não tivermos o caráter de Cristo, que é o caráter mais lindo que tem. Então, vamos lá.
Acho que pode colocar aqui. É melhor ir lá para frente, né? Uma coisa que eu queria falar antes é sobre os detalhes. Nós precisamos prestar atenção aos detalhes. A gente vai se cuidar, a gente vai cuidar da nossa saúde, a gente vai fazer atividade física, fazer tudo o que nós precisamos fazer para o nosso corpo estar firme, forte e bonito, mas nós também precisamos estar atenta aos detalhes. Então, se eu pudesse falar uma coisa aqui, dar uma dica, seria: vamos prestar atenção com as nossas lingeries. Por quê? Porque a calcinha e sutiã foram feitos para ficarem escondidos. Então, você que tem... A maioria das pessoas aqui moram com outras pessoas e isso é uma grande facilidade. Por quê? Quando você coloca uma roupa, você olha no espelho, analisa, vê se está transparente, porque coisa transparente não é legal. A calcinha... Temos, hoje em dia, muita tecnologia nas calcinhas e sutiãs. Então, tem calcinha sem costura, tem calcinha de tudo quanto é tipo. Então, se você está com uma roupa branca, se você está... Olha se está marcando. Por quê? A calcinha não é para ficar dividindo tudo lá atrás e todo mundo vê aquilo tudo dividido. Aquilo é para estar tapadinho ali, não é para aparecer. Então, se você não tem um espelho de corpo todo, talvez pergunta, ó, mãe, tio, marido, olha aqui, vai até a luz, ó, vê aqui, está marcando, olha aqui. Porque nós precisamos estar atentas com isso. A mesma coisa o sutiã. Se a gente está com uma blusa de alcinha, estou com uma blusa de alcinha preta, não é para ter ali uma listra rosa do lado, que é a do sutiã. Então, tem a opção do sutiã, tomara que caia, aqueles de lib também. Além disso, as roupas justas demais, marcando o que não deve marcar, aquilo que você fica desconfortável. Eu sempre falo que o melhor look é aquele look que você está confortável. Porque não adianta você estar linda, maravilhosa, só que você mal consegue andar aqui, ó, porque ou o salto está muito alto, você está andando troncha, ou você está, putz, calma aí que pode aparecer alguma coisa aqui, meu Deus, porque você não vai nem aproveitar, por exemplo, uma festa que você for, você não vai conseguir aproveitar. Então, o look mais lindo é aquele look que você está confortável. E, entrando em conforto também, gente, principalmente as pessoas que têm marido em casa, não vamos ficar largada, não vamos ficar largada. Nós somos preciosas diante de Deus. E isso também tem um estudo que altera a nossa produção, a nossa produtividade. Se nós estamos todas largadas lá, a gente fica, ai, troncha. Então, claro, a gente pode ficar confortável em casa, mas coloca uma roupa arrumadinha, às vezes um pijama mais bonitinho. Não fica toda troncha, porque isso não só altera a visão que as outras pessoas têm de nós, né? As pessoas de casa, o marido, mas altera a nossa cabeça, como nós vamos nos portar com nós mesmos. Então, isso muda a nossa cabeça. Então, a gente tem que pensar que nós não precisamos estar arrumados para os outros. Vocês já ouviram falar, devem já ter ouvido falar, que mulher não se arruma para o homem, mulher se arruma para outra mulher. Quem já ouviu isso? Gente, isso é muito errado. Por quê? A gente não precisa colocar uma roupa para competir com ninguém. Nós precisamos colocar uma roupa para a gente se sentir bem com nós mesmos. E, claro, as pessoas que têm maridos também, a gente precisa ter aquela... conquistar diariamente, né? Vocês que podem falar melhor, porque, né, eu ainda não cheguei nessa fase. Mas nós precisamos nos arrumar para a gente estar se sentindo bem. Então, não vamos ficar toda troncha. E agora vamos entrar no slide. Que eu vou fazer igual a Débora aqui, mas eu não vou passar. Isso aqui. Eita, eu passei. Como que é o... tá. Então, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver isso aqui, mas a galera de casa está vendo. Vocês conseguem enxergar mais ou menos?
Mais ou menos, né? Somos seres visuais. Você escolhe a lata amassada no mercado? Não, né? Você escolhe a lata amassada no mercado? Não. Por quê? Nós somos seres visuais. O Senhor nos deu 2 olhos. Não adianta, somos seres visuais. Nós temos uma chance só de de mostrar, dar a primeira impressão. Então, nós temos que pensar nisso. Aqui, eu coloquei uma imagem. Você entende o que é essa imagem aqui? Acho que não, né? Não. Pode passar, Paulinho, por favor. Isso aqui, ó. Essa imagem aqui é só um pedaço, alguns pedaços, todos os pedaços, na verdade, dessa bike. Então, nós, seres humanos, primeiro compreendemos o todo para depois analisar as partes. Nós somos assim. Então, quando você for escolher uma roupa, uma dica. Poxa, eu quis usar essa saia aqui. E aí, eu primeiro escolho aquela peça e não vou escolher, eu gosto dessa porque é minha sandália nova, de glitter azul, e também quero usar essa minha saia dourada, e também acho que eu quero usar um top de bolinha. Gente, nós precisamos escolher. Pega uma peça, fala, eu quero usar essa peça aqui. Então, o que combina? O que vai complementar essa peça? E aí, sim, a gente vai escolhendo. Pode passar, Paulinho. Eu acho que esse aqui vocês não vão conseguir ver. Mas, como eu disse que somos seres visuais, você consegue ver, Dé? Essa aqui? Então, qual reta parece ser maior? A ou a vertical, né? A vertical. Elas, na verdade, têm o mesmo tamanho. Mas o nosso olho segue e a de baixo ela tem uma interrupção, que é a união com a vertical. E por isso, a mesma coisa da segunda imagem. Eles têm o mesmo tamanho, elas têm o mesmo tamanho, mas a de baixo parece ser um pouco maior. Por quê? Porque o nosso olho, ele segue até o ponto. E da segunda imagem, o A, você leva, quando você chega no ponto, ele volta. Então, pela nossa ótica, parece que ela é um pouco menor. Isso a gente pode usar para o nosso look. Isso vocês vão entender um pouquinho mais agora. Pode passar, Paulinho, por favor. Pode passar para o outro. Outro. Isso. A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre formatos corporais. Pode passar. Primeiro temos o triângulo. Não, pode voltar um pouquinho. Volta um, por favor. Desculpa. Outro. Que eu coloquei aqui uma frase super importante. Composição harmônica igual equilíbrio e simetria. A gente não vai falar aqui sobre se ser mais gordinho é mais feio ou se ser mais magra é mais feio. Não é sobre isso, mas é sobre as proporções que nós enxergamos, mesmo que a gente não perceba, tá? Então, eu coloquei essas 2 outras imagens aqui também, que é exatamente essa proporção. A gente consegue brincar com a proporção, mexendo na proporção dos outros elementos. Essas 2 bolas aqui, as pretas, são do mesmo tamanho, mas elas parecem ser diferentes. Não sei se vocês têm essa ideia também. Por quê? Porque a proporção das que estão do lado, elas são diferentes. Então, ela altera a nossa visão do centro. Então, todo o nosso look todos os elementos do nosso look vão mudar no todo. Então, agora a gente pode ir para o triângulo. Pode passar. Isso. Quadril tem a maior medida, sobressaindo visualmente. Essa medida, se vocês quiserem chegar em casa e para analisar o corpo, qual é o formato corporal de vocês, não é, a gente pega a circunferência, tá bom? Então, você passa a fita métrica na circunferência do ombro, aqui do meio do quadril, e na cintura, que é a parte mais fina. Então, pode passar, Paulinho.
Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver as que estão lá atrás, mas aqui ela colocou uma calça vermelha, que chama mais atenção. Então, o nosso olhar sempre vai para a cor ou mais clara ou para a cor mais acesa. Então, por exemplo, se ela quisesse disfarçar um pouco o quadril, ela colocaria uma cor mais sóbria embaixo e colocaria uma cor mais quente ou mais viva em cima. O que ela fez na outra figura, na outra imagem, ela simplesmente marcou bem a cintura e deu ênfase para o quadril, porque também ela tem um decote que, como eu disse antes, nós seguimos a linha. Então, o decote acaba... Claro que nós vamos ser comportadas, não vamos usar os decotes absurdos, né? Porque nós somos templo do Espírito, então precisamos pensar nisso, lembrar disso. Então, para ela meio que driblar o corpo dela, ela vai dar mais ênfase nos ombros. E por que isso? Porque, como disse antes, o corpo perfeito, não é o corpo perfeito, não quero dizer isso, mas a harmonia, então a melhor harmonia para o nosso cérebro não é nem de padrão de beleza, mas nós vemos beleza na harmonia e na simetria, então no equilíbrio das coisas. Então, por isso que nós, o cérebro sozinho, já pensamos que aquele conjunto harmônico é o mais correto, que é o corpo ampulheta. Então, se você tem outros tipos de corpos, pode passar, Paulinho. A gente sempre vai tentar driblar. Tem o triângulo invertido. O triângulo invertido nada mais é que os ombros maiores do que a cintura e o quadril. E se você colocar uma blusa igual essa aqui primeira, que tem babados aqui, então as linhas dão mais volume, né? As linhas onduladas dão mais volume. Então, ela colocou aqui uma ombreira grande. Se ela tem um quadril fininho, como que vai ficar? Vai acentuar esse triângulo. Então, para driblar também essa questão, você pode marcar a cintura. Pode passar, Paulinho. Essa pessoa aqui também tem o corpo triângulo, mas ela marcou a cintura fazendo um nozinho na blusa e colocando uma parte de baixo ampla, que abrisse, pode ser uma calça também, uma saia, uma coisa que vai dar mais amplitude, ou seja, trazendo mais essa ideia de simétrico. Pode passar, Paulinho. Retângulo, que é aquela mulher mais retinha. Como que a gente pode também driblar esta questão? A gente coloca mais peso ou dá mais ênfase nos outros pontos. Então, o que é dar ênfase, por exemplo, no quadril? Você pode usar um bolso faca, você pode ter aquelas... como se chama, gente? Que tem nessa foto? Pregas. As pregas, dá uma marcada na cintura. Pode ter gente que pode até marcar a cintura mais alta. E também colocar, talvez, uma blusa com o ombro mais fofinho, como essa pessoa fez. Pode passar, Paulinho. Aí, ó, tá vendo? Ela também tem o corpo bem reto e não parece. Parece? Não parece por causa justamente da roupa que ela colocou. Então, ela deu ênfase nos ombros e aqui colocou uma calça de cintura alta e com as pregas, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa parte da calça também tem as pregas. Pode passar. O corpo oval, que é a medida da cintura maior, que é a pessoa que tem mais saliência aqui. Quais são as saídas, entre aspas? Uma boa coisa, assim, é muito bom para esse tipo de corpo. Monocromático. O que é monocromático? Você ter o look inteiro da mesma cor. Então, essa pessoa aqui do lado fez a mesma coisa. E aqui tem não marcar a cintura. Por quê? Não significa que você não vai poder usar cinto. Essa pessoa aqui, até coloquei usando um cinto, só que também é da mesma cor, só tem uma fivelinha aqui. E como
não deve dar ênfase à cintura, por quê? Porque é a parte mais larga. Então, se você também colocar uma coisa muito apertada, vai ficar aquele negócio super apertado, dando mais ênfase ainda. Então, uma boa saída é você colocar uma terceira peça. Tá vendo que essa aqui, ó, como a gente viu ali, a gente segue, o nosso olho segue as linhas. Então, essas linhas mais longas e verticais dão a sensação de amplitude, e, além disso, como é um monocromático dentro, ela afina um pouco, tá vendo? Pode passar, Paulinho. Ó, ela dá essa ideia aqui, ó, trazendo a ideia um pouco mais do corpo ampulheta também. Pode passar, Paulinho. O corpo mais normal, digamos assim, das brasileiras é o corpo ampulheta, que é o mais fácil para a gente. Por quê? Porque a gente simplesmente precisa marcar a cintura de alguma forma. Não tem tanta regra nisso. E são alguns pontos que podem te ajudar na hora de você se vestir. Pensar em uns insights, assim. Nossa, eu posso colocar aquela terceira peça, que vai me dar mais amplitude. Poxa, eu estou com uma blusa que dá muita ênfase aqui na parte dos ombros. Então, eu não vou colocar uma calça skinny, se eu não tenho quadril. Uma calça skinny vai ficar parecendo que eu tenho um ombro muito maior. Então, essas proporções que a gente tem que pensar. Como eu disse, o corpo ampulheta é o mais fácil, mas também tem como errar, que é essa pessoa aqui colocou um cinto, né, a calça de cintura baixa, bem aqui no quadril. Então, com essa ideia, ela tem o corpo ampulheta, mas com essa forma que ela deixou, pode passar, dá a impressão que ela é um triângulo. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, ela não fez nada demais. Ela colocou uma calça que é um pouco maior, mais larga aqui também, né, mais aberta, dá um pouco mais de amplitude, marcou a cintura e colocou uma camisa mais basiquinha. Com essas, eu passei bem rápido, gente, porque já está na hora, mas a gente pode sempre pensar nessas coisas. Como no início eu coloquei aqui, não pense só em uma coisa. Eu preciso esconder a minha barriga e vou só pensar nisso. Não, a gente precisa pensar no todo. Como que eu posso fazer com que a aparência do meu corpo seja mais ampulheta? A gente não vai usar coisas super coladas, porque, como eu já disse lá atrás, a gente vai ficar desconfortável, não vai ficar legal. Mas a gente sempre tentar dar essa ideia de corpo ampulheta. Tendo essas ideias de blusas que dê mais ênfase no ombro ou no quadril. E também tem as outras coisas, que são pessoas que têm o tronco maior ou a perna maior. Isso também a gente consegue regular com a roupa. Então, se eu tenho um tronco muito maior do que a minha perna, eu não vou colocar uma bata até aqui, porque vai parecer ainda mais que eu tenho um tronco gigantesco. Se eu tenho uma perna curtinha, eu posso usar uma coisa mais ampla, uma saia, uma calça, pantalona. Gente, eu falei super rápido dessas coisas, mas eu quero incentivar vocês a parar, olhar o seu armário. O que eu tenho aqui? Não é sair comprando um monte de coisa, é você entender, o que eu gosto, o que fica bem em mim. Isso, quando eu uso, normalmente as pessoas me elogiam. É o que? Uma calça pantalona. Poxa, então, quando eu for numa loja, eu vou olhar com mais cuidado para a calça pantalona. Poxa, eu comprei essa blusa aqui. O que dá? Essa blusa aqui, o que dá para combinar com as coisas que eu tenho no meu armário? Não vamos ser pessoas compulsivas em compras. Não precisa disso. Mas vamos pensar o que a gente tem no nosso armário, o que a gente consegue encaixar no nosso dia a dia, que a gente se sente bonita e que fica bonita. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que não tenha ficado tão confuso assim. O papelzinho, se você não escreveu tudo, deixa na porta do seu armário. Na porta do armário é um ótimo lugar, hein, gente? Porque você vai abrir e falar, eu sou linda, porque o Senhor me fez linda. Eu sempre brinco com isso. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, eu sou linda também. Mesmo naquele dia que eu estou me sentindo mal, eu sou maravilhosa, porque o Senhor
me fez bela, linda e maravilhosa. Então, a gente precisa usar essas ferramentas que Ele mesmo nos deu para que a gente se sinta mais bonita, para que a gente fique mais confiante e esteja mais adequada também aos locais, trabalho, igreja, todas essas coisas. Tá bom? Vou chamar a pastora Débora, que agora a gente vai ter uma parte muito especial, muito especial. Amém. Quem aprendeu? Somos mulheres mais sabidas agora, viu? Mais preparadas para entender o nosso valor. Amém? Nós preparamos algumas surpresas. Eu vou chamar a pastora Cláudia para me ajudar. Nós vamos ter aqui um sorteio bem especial. Ela vai explicar aqui. Eu só queria ressaltar uma coisa para a gente que está aqui, né, e para quem está lá atrás. Não deu para enxergar, mas ficou tão bom, né? As imagens estão ótimas. Então, depois que você chegar em casa, você assiste de novo. E aí você vai ver, está tudo explicadinho, dá para ver bem, né? Porque a gente aqui não conseguiu ver muito bem, mas tá bom? Então, nós temos alguns presentes aqui e a gente tem uns numerozinhos que eu vou distribuir, né? O que você quer fazer? Você tem. Você é mais... Eu usei uma coisa muito moderna. Eu falei assim, gente, não tem número. Eu falei, vou procurar um sorteador automático. Achei. Aí a gente pode falar rapidinho assim, seu número é tal, 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 cada um guarda o seu número. E aí eu boto aqui, vou sortear de 1 a 30, entendeu? Eu posso distribuir o número e você sorteia. Pode ser, pode ser. Somos quantas? Tá. E aí, vamos fazer propaganda. Isso aqui que a gente vai sortear, primeiro, temos livros, que são livros para edificação pessoal nossa. E temos umas lembrancinhas que a gente vai fazer uma brincadeirinha rápida aqui, só para a gente não deixar de se alegrar junto. Para todas nós lembrarmos. Então, a gente tem esse livrinho aqui, que são Orações de uma Mulher de Deus. É um livretinho bem curtinho, com orações práticas. Oração de cura interior, oração de mãe, de vó. Tem várias orações práticas. Temos esse livro aqui, Minutos de Motivação para Mulheres. A nossa vida é muito corrida. E, às vezes, no dia a dia, a gente esquece, né, que precisamos de um gás. Então, esse aqui é aquele livrinho para dar um gásinho para a gente rápido, prático, de acordo com a palavra de Deus. Temos um livro de meditações da mulher, segundo o coração de Deus. Traz textos bíblicos também, com uma oração guiada a partir daquele texto. Então, bem legal. E o livro muito, muito, muito atual. Acho que toda mulher se identifica. Acho que toda mulher se vê um pouco Marta. Porque toda mulher está fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas, neste nosso mundo de Marta, corrido, atarefado, nós precisamos lembrar que precisamos ter o coração de Maria. Então, esse livro é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Tá? Esse aqui eu acho que eu vou sortear primeiro, né? Acho que todo mundo quer esse. Todo mundo quer esse. Todo mundo já tem o número, não, né? Enquanto isso, eu vou fazer uma brincadeira aqui rápido. Quem veio de mais longe hoje? Niterói, Acho que a pastora Keila vai ganhar. Alguém veio mais longe do que Niterói hoje? Pastora Keila, então, vai ganhar o primeiro marcador de Bíblia. Corre aqui, pastora Keila. Isso, tira foto. Vem aqui, vem cá. Abre. Quem veio de mais longe para estar aqui prestigiando, né? Tem que ter um... Viu?
Exatamente. Hoje vai ser brinde só para presencial. Tem que ter, né, a graça de... Teve, tudo teve propaganda. Olha, viu que arraso? Aham. Quem mais o quê? Quem é a mais experiente da noite? Experiente. 74? Cláudia, não. Pastora Cláudia tem quanto? E a Ani ganhou. É, o marcadorzinho. Mais experiente. Olha aí, ó. Vou sortear então o livro primeiro, hein? Depois a gente tem mais coisinha aqui, hein? É de 1 a 27? Todo mundo tá com o número na mão? Vou sortear agora, hein? 1, 2, 3 e... 26. Para a Alessandra eu vou dar outra. Mostra a capa, né, minha querida? Fica aqui. Depois a Alessandra vai emprestar. Agora eu vou sortear o da motivação. Vamos lá, hein? A pastora Cláudia vai entregar. O da motivação é o roxinho. O relógio. 1, 2, 3 e... Número 11. Mentira, foi? Que isso, gente? Olha só. Esse metrô tá forte, hein, Roberta? Só falta ser você a próxima. Essa galera que veio do metrô da Tijuca. Vamos lá, hein? Agora a gente vai sortear as meditações da mulher segundo o coração de Deus. Sortear. Número 22. Pastora Keila. Olha só, hein? Uma mulher trabalhadora, né? Viu? Já tem um marcador para o livro, para começar. Agora a gente vai sortear o livrinho da oração junto com um marcadorzinho, tá bom? Número 21. Mais um livrinho com um marcadorzinho. Número 13. Gente! Vou dar o livrinho e a gente sorteia os últimos 2 marcadores, né? Vamos sortear os 2 marcadorzinhos. Então, pé quente, pé quente. Prepara, né? Preparem. Vou sortear logo 2 números. Uhum. Número 1 e número 9. Número 1 e número 9. Andréia e Rebeca. Tudo bem.
Junta aqui. Junta aqui, junta aqui. Junta aqui. Muito bem. Vocês viram o ambiente, foi tudo preparado. Ontem, já na reunião de mulheres, assim que acabou, a gente já começou a preparar. Claro que tem as mãos de quem, gente? Roberta. Robertinha ajudou muito, pensou em vários detalhes, ficou ontem depois para o seminário e foi ajudando. Então, Robertinha é a nossa cenografista. Gostaríamos de agradecer todo mundo que participou, todo mundo que está aqui. Não deixe de tirar uma foto ali está um bate-papo, gente. Ó, vamos tirar todas nós juntas, tá? E vamos tirar uma foto, e depois tirem fotos ali, ó, batendo papo, finge que está batendo papo ali na cadeirinha. Aí posta lá, #PapoPink, e marca a igreja, né? Para a gente poder também dar uma incentivada nessas mulheres. Eu vou chamar a pastora Luiziana para estar aqui arrematando esta noite especial. E esse é o primeiro. Eu vou até convocar quem está assistindo online, já bota aí no chat outros assuntos que você gostaria de ver no Papo Pink. As mulheres que estão aqui presentes também depois assiste o vídeo, curte, escreve lá no comentário, para a gente poder ter um banco. Tem muitos papos para a gente levar aqui, né? E são papos práticos. A mulher precisa ser prática, principalmente nessa nossa vida corrida. Então, vamos usar, porque Deus deu muitas mulheres aqui preparadas para nos abençoar. Amém? Amém. Né? Nós temos hoje 2 visitantes que eu acho que é a primeira vez que estão aqui, não são? É a irmã da Wanda, como é teu nome? Antônia, seja bem-vinda. Não sei se a gente tem o nosso brinde, senão a gente vai ficar devendo, tá? Mas tem um brinde para os visitantes. E você? Luciane? Doriane. Seja bem-vinda, meu amor. Então, vamos ver se tiver os 2 brindes para depois, ó, agora no final do culto, a gente entregar, tá? Uma alegria. Agora, eu só queria dar uma palavrinha curtinha para vocês. Ontem e hoje é comemorada a festa do Purim. E que festa é essa? Essa é a festa por causa do livramento de Deus do povo de Israel, na época em que eles estavam debaixo do jugo da Pérsia. E vocês lembram bem da Esther. Havia uma rainha anterior, né, e que ela foi retirada. Não importa os motivos, não vou pensar sobre isso. O que importa é que aquele rei, ele simplesmente mandou vir todas as mulheres do reino para escolher uma. Quer dizer, ele tinha as mulheres à disposição dele. Então, ele foi escolher uma mulher. E ele escolheu uma mulher. E ele escolheu Esther. Ele não sabia que Deus está no controle de todas as coisas, né? E aquela moça, aquela jovenzinha, foi escolhida. E havia um homem muito mau, que determinou uma lei que todo o povo de Israel tinha que ser exterminado. E quando o tio daquela moça, daquela jovem, descobriu toda aquela trama e foi conversar com ela, eu estou assim, resumindo, disse para ela que ela precisava tomar uma postura. Que se ela não tomasse aquela postura, Deus iria agir de qualquer forma, mas que ela precisava tomar uma postura. E ela tomou uma postura. E ela, ali, ela deixou de ser uma mulher comum para ser uma mulher de valor, uma mulher especial. Ela conclamou um jejum porque ela tinha que se apresentar diante do rei, e quem se apresentasse diante do rei sem ser chamado era morto. E ela tinha que apresentar para o rei aquela situação do povo dela. Então, ela conclamou um jejum, todos jejuaram, e ela se apresentou diante do rei, e o rei levantou o cetro para ela. E ela, então, ela falou de toda aquela trama que foi feita contra o povo dela. Só que um edito real naquela época, não podia ser revogado. Então, não tinha como ser revogado.
Mas o rei permitiu que o povo se defendesse. E eles venceram. E eles venceram quando eles foram atacados, eles venceram. Então, o povo teve uma vitória. A festa do Purim é por causa disso. Não é uma festa bíblica, mas é uma festa que está citada na Bíblia e que o povo lá de Israel festeja até hoje. Mas por que eu estou falando isso? Eu queria dizer para vocês que aquele rei Assuero escolheu uma mulher, mas ele não sabia que ele estava casando com uma rainha. Não foi ele que fez ela rainha. Ele escolheu uma mulher, mas ele casou com uma rainha, porque ela se colocou na posição de rainha. E quando nós nos colocamos nessa posição de valor, nós somos rainhas. Não importa o nosso lugar, como filha, como mãe, como avó, como tia, como profissional. Nós, quando assumimos a posição que Deus quer que a gente assuma, e nós corremos os riscos, e nós tomamos lugar, nós somos rainhas, nós somos mulheres de valor. Então, é isso que nós queríamos, que cada uma de vocês hoje saíssem daqui, botando a coroa na cabeça. Mas não sendo mulheres bestas, mulheres metidas, não, sendo mulheres que sabem que vocês são do Senhor e que o Senhor valoriza vocês e que vocês vão conquistar o que vocês têm que conquistar. Vamos ficar de pé e vamos colocar a coroa. Vamos dizer: Senhor, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Não importa a impossibilidade. Era impossível, aquele povo seria massacrado, mas aquele povo todo foi livre. Por quê? Porque uma mulher tomou o lugar que tinha que tomar. Então, o rei Assuero casou com uma rainha. E você também é uma rainha. Senhor Jesus, em teu nome, Pai, nós todas aqui, e as mulheres que estão em casa, nós nos levantamos hoje, aqui, como mulheres de valor, mulheres que reconhecem a total dependência de Ti. Dependemos de Ti, Senhor. Renova nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa saúde. Senhor, em nome de Jesus, eu quero cumprir o Teu chamado. Diga para Ele: eu quero cumprir o meu chamado, Senhor. Eu quero ser essa rainha. Ó Deus, feita por Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, eu me apresento a Ti. Me torna de uma mulher comum, simples, numa rainha. Para levantar o Teu nome bem alto e para Te glorificar. Para cumprir Teus propósitos, Senhor. Para ser usada para abençoar muitas vidas. Para livrar muitas vidas, Senhor. Ó Deus, para engrandecer muitas vidas. Senhor, no nome de Jesus, eu me consagro a Ti. Amém. Amém, queridas. Eu queria dizer para vocês que eu, muito jovenzinha, muitas vezes a minha sogra dizia, eu no começo, ali, um monte de filhinho, 4 filhinhos, aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser esposa, a ser mãe, a ser esposa de pastor. Eu só fui consagrada pastora no ano 2000. E com tanta insegurança. E a minha sogra dizia para mim: minha filha, coloca a coroa na cabeça e levanta o cetro. Sabe? Uma mensagem tão simples. E é isso que eu digo para vocês hoje. Coloca a coroa na cabeça e levanta o cetro. O Senhor é contigo. Amém? No nome de Jesus. Muito obrigada por todas terem vindo, vocês todas que acompanharam, que Deus abençoe cada vida. A gente vai encerrar cantando, né, Débora? Eu não sei, chamar a pastora Cláudia aqui, e a Ana, né, para a gente cantar algo, a gente sair daqui bem leve, porque a vida é difícil sim, não é fácil não, mas nós vamos vencer. Amém? No nome de Jesus. Vamos encerrar cantando todo mundo. Fiquem de pé. Vamos adorar o Senhor, né? Aquele que você separou para o final, cura.
Eu esqueci a letra, mas... Jesus, obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada porque Tu és um Deus bom, sempre, sempre bom. Obrigada, Jesus. Escutas quando clamo, acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Diga ao Senhor, eu confio em Ti, eu sou curada hoje, agora. Confio em Ti. Sou curada das minhas emoções, do meu corpo. Eu creio, Jesus. Tu és, Senhor. Creio que és tudo para mim, Senhor Jesus. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível, Senhor. Nada é impossível para Ti. Nada é Obrigada, Senhor. Toda a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que nós recebemos aqui essa noite. Fica conosco, Senhor. Seja a cura de cada um de nós, a cura no emocional, a cura no espiritual, a cura no físico, a cura que vem de Ti. Nós agora aqui nós recebemos, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. E que nós possamos levar esta cura para quem está precisando também. Amém e amém. Amém? Boa noite, gente. Até o próximo Papo Pink. Foi muito bom. A foto. Vem aqui para frente para a gente tirar uma foto. Aqui? Ah, tá bom. Então vem todo mundo aqui para frente. Venham aqui na frente. Venham todos.